Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Andréa Viana, psicóloga clínica e coordenadora do setor de conciliação e mediação do Sejusc Famílias, e Emily Oliveira, que integra a equipe do podcast, vão falar sobre o tema Guarda Compartilhada. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falandodefamílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, meu nome é Annelise Rodrigues e hoje eu estarei aqui como mediadora da conversa. E aqui comigo estão as nossas convidadas Andréa Viana e Emily Oliveira. Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra esse convite para mim. Eu trabalho no Sejusc Família há aproximadamente 17 anos, sou formada em Direito, sou psicóloga clínica também, mas a minha grande paixão envolve a questão da parentalidade, com os atravessamentos das relações conjugais, e eu espero que eu possa, de certa forma, aprender um pouco com vocês aqui hoje. Olá, eu sou a Emily Oliveira, sou estagiária de Serviço Social e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Eu espero aqui nesse momento, contribuir e compartilhar conhecimento com todos os ouvintes do podcast Falando de Famílias. E nesse segundo episódio nós vamos estar continuando a nossa conversa sobre a guarda compartilhada, focando principalmente na questão dos mitos que envolvem a aplicação da guarda compartilhada e os benefícios que ela pode trazer, tanto para as crianças e adolescentes quanto para os adultos da família. E a primeira pergunta do episódio é: e pensando na guarda compartilhada, em que a criança e o adolescente transita entre dois espaços, estar em duas casas não seria confuso para eles? Não necessariamente. Diante da transformação familiar, é muito importante que os responsáveis eles consigam administrar essas mudanças para que os filhos se sintam seguros nessa nova dinâmica familiar, com casas diferentes, rotinas diferentes e até mesmo cidades diferentes. Levar em consideração a necessidade dos filhos é responsabilidade de ambos os pais. Então, é essencial que os filhos se sintam confortáveis em ambas as residências. No episódio sobre convivência, a Luciana e o Sander, eles abordaram dicas que podem tornar, essa residência mais confortável para os filhos, onde os pais podem criar um ambiente aconchegante e familiar, com pertences, com espaço próprio para os filhos. Em relação à convivência, ele é um direito que está garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A convivência familiar é muito importante porque as crianças e os adolescentes, ela tem o direito de ser criada em um ambiente familiar seguro, acolhedor e afetivo, onde eles possam receber educação, orientação e proteção. Além disso, a família é o primeiro grupo social que a criança pertence, e é nesse ambiente que ela cria sua identidade, seus valores e referências para a vida. Além disso, a convivência comunitária ela é essencial para a formação da criança e do adolescente ao permitir que o convívio com outras pessoas e grupos sociais ele consiga se relacionar e se inserir na sociedade. A comunidade ela pode oferecer apoio, educação e proteção, bem como oportunidades para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. E por isso é tão importante que a criança ela conviva em ambos os núcleos familiares. O que eu tenho visto hoje na minha prática é que as pessoas trazem muito a ideia de que é preciso ter um lar de referência para que a criança, de certa forma, construa um sentimento de pertencimento a algum lugar, a algum ambiente, com as pessoas no entorno dele, e que seria confuso essa divisão ou a ideia de ter dois lares. Eu acredito muito que há um equívoco aí, porque quando a gente traz essa ideia de que é preciso ter um lar de referência para se desenvolver um sentimento de pertencimento, como é que fica a construção do sentimento de pertencimento no outro núcleo familiar? Quando eu digo que um é referência, o outro vai ser o quê? Vai ser um complemento? Uma continuidade? Não vai ser também uma referência? Como é que fica a transmissão dos valores, dos princípios, que é um direito
dessas crianças, desses adolescentes, né, a terem contato. Como é que fica, inclusive, a rede de apoio? Porque se eu tenho uma referência, a outra rede de apoio da família extensa não seria também uma referência? Então eu acho que a gente acaba tendo alguns prejuízos nesse equívoco de achar que é preciso ter um lugar de pertencimento, porque ao mesmo tempo eu estou desconstruindo os sentimentos de pertencimento dessas crianças e desses adolescentes com outro núcleo familiar. Que se eu digo que algo é de referência, o outro imediatamente perde o mesmo valor. E o que a gente gostaria é que essas crianças se desenvolvessem e crescessem com o direito de ter ambos os cuidadores como referência para a sua vida, para que possam fazer escolhas a partir dessa transmissão de princípios e de ideias que vem de cada núcleo familiar. Eu acredito que isso é que enriquece o desenvolvimento do ser humano. Né? O contato, e para que eu valorize esse contato, eu preciso entender que ele também é uma referência para a minha vida. E agora eu vou fazer 2 questionamentos que estão dentro dessa pergunta, que seriam: e quando os responsáveis eles moram em cidades diferentes? E o outro questionamento: e quando essas crianças são pequenas? Né? Geralmente tem uma fala de que se a criança é muito pequena, é natural que ela fique com a mãe. E nesses casos, quando as crianças são pequenas ou quando os responsáveis estão em cidades diferentes, como se dá a guarda compartilhada? É possível? Sobre essa pergunta, se é possível a guarda compartilhada em casas diferentes ou até mesmo em cidades diferentes, né, que vocês falaram aqui, a gente sabe que hoje não existe um grande consenso se a gente pensar na área jurídica, né? Existem pessoas que defendem de que cidades diferentes, locais diferentes, não seria possível o estabelecimento dessa guarda. E existem outras que acreditam que não, sim, é possível. Se a gente pensar que a gente está falando aqui da construção desses pais, na forma de criar esses filhos, de se comunicarem com eles, de se desenvolverem a partir da convivência com eles, talvez sim seja possível. A ideia é que eles possam construir um ambiente onde esses filhos reconhecem em ambos uma autoridade ou um valor de referência para a própria vida e para a tomada de decisões e para a definição de coisas simples como onde nossos filhos vão estudar, ou que linha eles vão seguir, ou que fé eles vão, de certa forma, propagar. Então, assim, são questões que, claro, cada família vai desenvolver, mas isso pode ser construído mesmo em cidades diferentes. Sobre essa questão de cidades diferentes, como eu já falei aqui, né, a guarda compartilhada, ela não significa presença física, né? O outro responsável que está morando em outra cidade, ele pode se fazer presente, né, no dia a dia do seu filho, através, né, de videochamadas, ligações pré-estabelecidas, que ele consiga ter um conhecimento sobre o dia a dia do filho, e também eles podem entrar em acordo sobre feriados, datas comemorativas, onde há a possibilidade do filho estar na presença desse responsável que está morando em outra cidade. Bom, sobre a questão de guarda compartilhada quando a gente tem bebês ou crianças muito pequenas. Sobre o viés psicológico, eu acredito sim, claro que é possível. Eu acho que tem muito a ver com qual é o conceito, em que lugar um pai ou outro progenitor se coloca. Porque se a gente entende que ambos são importantes para esse desenvolvimento, que todos estão ali numa presença que acrescenta, que colabora para um desenvolvimento interessante, positivo dessas crianças, eles vão conseguir, de certa forma, se adequar à necessidade de cada etapa do desenvolvimento, mas sem que nenhum ou outro seja anulado desse processo. Acho que o conjunto vai enriquecer, a presença de ambos sempre vai enriquecer. E aí é pensar sob essa ótica de o que nós podemos fazer para superar as nossas próprias dificuldades, principalmente de relacionamento. E eu acho que quem está ouvindo isso aqui vai pensar como fazer isso, já que eu não consigo me relacionar de uma forma interessante. Mas nós precisamos buscar ferramentas para essa comunicação começar a ser ampliada, para que os conflitos possam ser trabalhados, melhor elaborados, para que as necessidades das crianças não deixem de ser atendidas. Com relação a essa convivência, né, de ambos os responsáveis, quando tem crianças em tenra idade, né, que seriam crianças pequenas ou bebês, a psicologia entende que a presença de ambos os responsáveis é muito importante para que desde pequena essa criança crie vínculos, que essa convivência seja facilitada. É preciso que essas pessoas adultas estejam presentes na vida delas desde pequenas, porque depois esse contato, quando elas forem mais velhas, pode ser um pouco mais dificultoso. Bom, então mesmo
quando essas crianças estão sendo, por exemplo, amamentadas, é importante também que o pai, por exemplo, esteja presente também, se ele se encontra como responsável por essa criança, esse bebê. Aqui no Sejusc, geralmente em audiências, quando tem casos com crianças ou bebês que estão sendo amamentados, nós orientamos, por exemplo, que os pais, eles podem se encontrar em praças ou em outros locais abertos, que fiquem melhor para os dois, que, por exemplo, o pai possa ter um contato com essa criança no momento em que eles estiverem ali. É importante a presença do pai nesse momento, porque amamentar é nutrir, é um momento muito importante para essa criança e que constrói vínculos, né? Constrói o apego com essa outra figura. E então, é importante também pensar em outras alternativas. E pode-se, por exemplo, utilizar a mamadeira, mesmo com leite materno. E é importante que essa figura esteja presente, né? Não só na amamentação, mas em outros momentos cotidianos com essa criança. Que ela participe no banhar, no estar presente, no brincar, em todos os momentos com essa criança, para que, enfim, igual a gente já conversou sobre, que ela desenvolva o apego e o vínculo. E tendo em vista o que nós conversamos, tanto nesse episódio como no episódio anterior, a guarda compartilhada seria então a melhor opção? Bom, tentando responder essa pergunta, que eu acho até que tem vários vieses, mas a gente vai nos concentrar aqui de uma forma mais geral, né? Eu acredito sim que a guarda compartilhada nesse momento social atual é a melhor opção. Se a gente pensar em vivência de rotinas, onde vão estar presentes todos os cuidadores, a manutenção dos vínculos, que é muito importante para o desenvolvimento de um adulto forte, saudável, resiliente, que possa lidar com esse mundo competitivo atual, desenvolvimento de autoestima, diversidade de valores, de referências que possam se agregar, se comunicar ao mesmo tempo. Desenvolvimento de uma rede de apoio que fica mais forte e mais consistente, porque eu tenho duas famílias extensas envolvidas e cada vez mais vinculadas com afeto forte, de certa forma que colabora para todas essas dinâmicas de desenvolvimento. Os sentimentos de pertencimento que vão se construindo em relação a ambos os lares. Isso é tão importante para um adulto com uma boa autoestima, com algo que possa colaborar para que ele enfrente os desafios que hoje a gente vive aí nesse mundo difícil, né, diante de tantas dificuldades. A questão da educação continuada, né, quanto a guarda compartilhada, ela de certa forma força esses pais a buscarem ferramentas de comunicação, de entendimento, de superação de conflitos. E isso faz com que a educação que vem de um lar se estenda para o outro e vice-versa. Isso diminui a confusão entre as referências de educação para essas crianças. E eu acredito que sim, ela tem muito a colaborar, é muito valorosa. E eu acredito que os pais precisam refletir um pouco mais sobre isso e quais são realmente as dificuldades que eles acreditam que possam estar tendo na definição dessa guarda, para que eles possam superar aquilo que for preciso. Com base nos estudos que abordam a temática, a guarda compartilhada ela é a melhor opção não só para os responsáveis, como para as crianças e adolescentes. Para os responsáveis, né, eles conseguem compartilhar a divisão das responsabilidades com relação à saúde e educação, questões essas que dizem respeito ao bem-estar físico e mental das crianças e adolescentes. E além disso, ela possibilita que ao compartilharem efetivamente essas responsabilidades, não fique uma sobrecarga apenas para um dos responsáveis. A gente entende que quando um casal está junto, ambos assumem diferentes papéis, um como cuidador, outro como provedor, e quando ocorre uma transformação familiar, muitas vezes fica difícil estabelecer essas novas responsabilidades. Então a guarda, ela compartilhada nessa divisão de responsabilidades, ele contribui para que não fique uma sobrecarga apenas para uma dos responsáveis. E a modalidade de guarda compartilhada também é positiva para as crianças e adolescentes em relação à convivência que ele vai ter em ser criado em ambos os núcleos familiares, em poder contar, né, com os cuidados que vão ser exercidos pela família, né, dele, que vai ser diferente da família do pai e da mãe. E, além disso, esses responsáveis eles vão conseguir estabelecer uma rede de apoio com a família extensa para compartilhar esses cuidados também.
E agora nós vamos nos encaminhando para a finalização do episódio. E eu gostaria de saber se vocês têm alguma orientação, dica ou fala final para os nossos ouvintes que estão nos escutando nesse momento. Bom, falando mais diretamente aí para os pais, os cuidadores, né? Eu quero que vocês saibam que nós temos consciência de que não é fácil. É difícil, é cheio de desafios, a reconstrução, uma readaptação ao novo ciclo de vida, depois de uma separação, a definição de como que nós vamos seguir, de como vamos criar os filhos. Então, busquem ajuda. Se tá difícil, se tá muito doloroso, se tá sofrido demais, busquem ajuda, procurem profissionais, procurem pessoas que possam verdadeiramente acolher, compreender, que possam entender a necessidade dessas crianças, desses adolescentes, para que vocês possam se munir de ferramentas, para que vocês possam tomar boas decisões. Bom, eu espero que com o que foi explanado aqui, a gente consiga, contribuir. Se você está tendo alguma dificuldade em relação à guarda compartilhada, que a gente possa contribuir com a sua reflexão, com desmistificar também dúvidas que você tenha sobre a guarda compartilhada e que você possa, com outro responsável, construir uma relação saudável, que vai ser muito importante, para a vida do seu filho e para todos à sua volta. A gente não está pedindo que vocês sejam melhores amigos, não é isso que a justiça vai pedir ou qualquer equipe técnica, mas é importante que vocês consigam estabelecer uma comunicação assertiva para tomar decisões, sobre essas responsabilidades que cabem a vocês enquanto pais. E pensando em buscar profissionais de excelência e pessoas que possam verdadeiramente contribuir com vocês na reconstrução, continuem acompanhando aqui o Falando de Famílias. Aqui tem informações valorosas para que vocês possam construir uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. E onde a gente pode encontrar vocês? Nas redes sociais, nos serviços que vocês ofertam? Para entrar em contato com a nossa equipe, nós temos a rede social, o Instagram, do Falando de Famílias, @Falando de Famílias, e lá tem algumas informações, tem os nossos contatos, e eu também faço um convite para todos os interessados e aqueles que têm dúvida ainda sobre guarda compartilhada, convivência, questões que envolvem a transformação familiar, em participarem do nosso grupo de parentalidade, que acontece na última terça-feira de todo mês. Então, se você tem interesse, você pode entrar em contato com a nossa equipe, que nós vamos passar todas as informações. E eu gostaria de agradecer a participação de vocês, tendo contribuído com muitas informações importantes sobre a guarda compartilhada com a gente, e tendo desmistificado algumas questões que envolvem a guarda compartilhada, enriquecendo o conteúdo do nosso podcast. Gente, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que vocês me convidem mais vezes. Eu estou aqui à disposição de todos no Sejusc Famílias. Eu agradeço o convite e a oportunidade de compartilhar conhecimento e poder contribuir, com as relações familiares de pessoas que têm dúvidas sobre a guarda compartilhada e que elas podem, dentro das suas possibilidades e do que foi falado aqui, pensar alternativas para construir uma relação familiar saudável. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @Falando de Famílias. Até o próximo episódio!